agora para o nosso irmão Adão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glórias, aleluia. Deus, Santo, aleluia. mano. A paz do Senhor, Deus, irmão. Glória a Jesus, aleluia. Glórias, Aleluia. Pede com fé. E confirmou. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai nos dar o consolo. é verdade. E o consolador, aleluia, para a nossa vida é o Espírito Santo. Glória. É Ele que nos consola. Em todo momento da nossa vida aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que estamos vivendo aqui, Deus está presente conosco. Glória a Deus. O Senhor está nos cuidando com atenção. Verdade. O Glória. Senhor nos está dando livramento de todo período. Amém, Jesus. Aleluia. Deus abençoe aqui. Aleluia. Deus abençoe. Glória. Aleluia. Glória, glória a Ezequiel Aleluia, Jesus. 36, verso 26 e 27. E vos darei um coração novo, Glória a Deus. e porei dentro de vós um espírito novo, Glória a Deus. e tirarei o coração de pedra Glória. no nosso povo, Oh, glória a Deus. Glória. Aleluia. da vossa carne, Oh, aleluia, glória, glória. e do vós, Aleluia, e vos darei um glória, coração, glória a Deus. aleluia, e vos darei Aleluia. um coração de carne. Glória a Deus. Aleluia. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observei. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo para nós aqui, aleluia, e vos darei um coração novo. Glória a Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós vivíamos antes, né? Lá no mundo lá fora. Glória a Deus. E tinha no nosso coração coisas que não eram agradáveis a Deus. E até mesmo hoje, depois de crente, temos que estar vigilante. Oh, Glória a Deus. Porque o inimigo ele tem procurado, aleluia, nos atacar de todas as formas, para que venhamos perder aquilo que Deus nos deu. E Deus, aleluia, meu Deus, a partir daquele momento em que nós nascemos novamente, Deus nos deu agora um coração novo, É verdade. Glória a um Deus. coração revestido. Oh, glória a Deus. Deus transformou a nossa vida. Deus transformou o nosso ser. A vida que nós levávamos lá fora, Deus mudou. Amém, Jesus. Porque agora, aleluia, glória a Deus, é para testificar das maravilhas do Oh, Senhor. glória a Deus. Na Aleluia. maná, Glória, a glória é para você, aleluia, dizer, aleluia, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Verdade. Santo. Amém, Jesus. Aleluia. E hoje nós temos que dar glória em todo o tempo, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. Aramaço, Leandra, Glória a Deus. Aleluia, glória, Maravilhoso. aleluia, santo, santo, Oh, Pai, nos deu glória, coração glória, novo. glória a Aquele Deus. coração de pedra, aquele coração que guardávamos mágoa, o Senhor arrancou Amém, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. e nos colocou dentro de nós um coração novo, amor, paz, né? Para com o próximo, né? Procurando, né? Ajudar o próximo de várias formas, né? Que podemos, né? Aleluia, procurando se ajudar.
Ainda mais, aleluia, levando a palavra de Deus ainda. Glória a Deus. Porque nós vivíamos num mundo perdido. Mas o Senhor nos trouxe para a tua presença. Glória a Deus. O Senhor nos trouxe para a tua presença para dizermos, aleluia, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Amém, Jesus. E que tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Ele nos dá. Amém, Jesus. Glória a Deus. É só ter fé, aleluia, deixou claro, eu estou falando, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ver a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, eu estou levantando. Nós vamos ver, aleluia, o trabalhar de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Então hoje em todo o tempo, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Né? Há tempos atrás, quando você machucava o dedo, você, né, sentava uma tela no dedo, você ia riscava aquele nome, né? E não era agradável a Deus. Mas hoje, quando você machuca o dedo, você bate você glória a Deus. E o Senhor vai, ó. Aquela dor que você se sentia aqui, o Senhor tira na hora. Glória a Deus. Aleluia. Porque agora você está sendo confortado com o Espírito Santo. Você agora está cheio, aleluia, da graça de Deus. Hoje nós estamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus maravilhoso. Deus. Aleluia. Hoje nós sentimos a presença de Deus Deus de poder. Glória. no nosso ser. Ele nos deu um coração novo. Glória, aleluia. Para agora dizer, aleluia, glória a Deus, para o seu próximo ali, ó, Jesus salva. Glória. Glória a Deus. Santo maravilhoso. Para dizer para nós que Jesus cura. Glórias a Deus. Né? Até mesmo para quem está trabalhando para conosco mesmo ali. Um dia que você tiver a oportunidade, faça uma visita a uma igreja que chega. Verdade. Deus opera maravilhoso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque você já está no ID de Jesus ali. Ó. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você já está levando a palavra. Glória a Deus. Você já está dizendo, aleluia, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Verdade. Ninguém chega a Deus, aleluia, se não passar por Jesus. Se não aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. O caminho para o céu. Nós temos que fazer um encontro com Deus. Todos que têm que fazer um encontro com Deus. Todos têm que, aleluia, meu Deus, deixar tudo para trás. Tudo que não era do agrado a Deus e seguir a Cristo. Verdade. Glória a Glória A Deus. partir do momento que você passou a seguir, aleluia, a Jesus Cristo, tudo que você pedir a Ele, Deus vai te dar. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que você falar, Senhor, Senhor, eu preciso disso. Também você acha, cara, muitas vezes você está orando, você está falando com Deus, e muitas vezes você acha, está demorando. Tem anos já que eu estou nessa causa. Eu estou falando com o Senhor, Senhor, me ajuda, assim, 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 assim. Glória a Mas Deus. não estou vendo, né, resultado. E muitas vezes você olha para o outro assim, né, pessoas que, né, ligaram até mesmo você, né, pediu algo ali, pá, na hora. Aleluia, glória a Deus. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Aleluia, Deus vai te entregar tudo no tempo certo. Verdade. Glória a Aleluia, Deus. chegou aquele tempo ali, aquele momento certo ali. Aleluia, você pode ter a certeza que aquilo que Ele tem para você, Ele vai te dar. Glória a Deus. Tá? E muitas vezes, Deus, nós pedimos algo ao Senhor, né? E Deus até mesmo, Ele sabe como trabalhar. Ele não dá. Por quê?
Muitas vezes tem pessoas, aleluia, Deus, que muitas vezes ele pede algo a Deus e o que acontece? Ele pediu algo a Deus, ele recebeu, né? Naquele momento ele recebeu ali, tá livre do pau, vai embora, e lá, passa na casa do Senhor. Né? Tem pessoas que muitas vezes pedem uma bênção a Deus, Deus vai dar, e ele vai lá. Sai da presença de Deus. Deus tem um plano com você, minha amada. Você vai passar no vale, mas você vai receber a bênção. Glória, aleluia. Você vai passar, aleluia, meu Deus, ali clamando, muitas vezes ali chorando com o Pai, ali, Senhor, Senhor, por que, Senhor? Eu estou pedindo já há tanto tempo já e não consigo nada, assim, não consigo, não estou conseguindo. É porque, amado, Deus conhece o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Bendito. O Senhor deixou claro a tua palavra, porque antes mesmo de nós pensarmos alguma coisa, Deus já sabe de tudo que nós Glória a Deus. vamos. Aleluia. Glória a Jesus. Menei, Xaramaná, Suriandalamaná. Glória a Glória a Deus. Deus. Oh, glória. Aleluia. Nosso povo, pecando em nós. Glória, glória, glória. Menei, nosso povo, pecando em nós. Nosso dia nós. É só confiarmos, amado. É só ter fé. Aleluia. Glória a Deus, aqui eu estava dizendo aqui, aleluia. E o Senhor está dizendo que vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Aleluia. E tirarei o coração de pedra que não valia nada. O Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para que você agora venha o quê? Caminhar na presença do Pai. Para que você agora venha ser o quê? Doce. Glória a Deus. Para que você venha ser agora, aleluia, glória a Deus, venha dar o quê? Testemunho da palavra de Deus. Glória Glória a a Deus. Deus. Aleluia. Você venha dizer, aleluia, glória a Jesus, aleluia, que Jesus é o Senhor. Você venha dizer, aleluia, glória a Deus, aleluia, que sem Deus, amado, nós nada podemos. Glória a Deus. Mas todo aquele que está em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Todo aquele que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha só. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém, Jesus. Coração Glória de pedra que é coração duro. É Aquele verdade. coração que você guarda mágoa. Aquele coração que muitas vezes você não suporta nem olhar. Aleluia, para aquilo que você ensinou. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. O outro está passando na rua lá, está falando o nome lá, você está rasgando o outro de cá. O coração de pedra. Porque não é conhecedor da palavra de Deus. Porque a partir daquele momento em que, aleluia, o Senhor deixou que a conhecer, isso é verdade. E a verdade vos libertará. Glória a A Deus. partir daquele momento que você passou a ser conhecedor dessa palavra aqui, aleluia, Deus só está trabalhando na nossa vida. Amém, Jesus. Então, Glória a gente que Deus. está falando, olhando assim, ó, Senhor, você marcou aqui, agora estou pedindo a Ti, dá-me, Senhor, sabedoria, dá-me entendimento, aleluia. Ô Senhor, trabalha na minha vida, trabalha no meu ser. Deus está trabalhando, amado. Mas é do jeito dele, amado. Não do jeito que nós queremos, não. Deus trabalha a nossa vida, aleluia. Deus não dá aquilo conforme Ele quer, não conforme nós pedimos a Ele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, às vezes você pede algo a Deus e Deus sabe se aquilo vai ser bom para você ou não. Aleluia, Deus Jesus. sabe de Glória a todas essas Deus. coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos aleluia que
O melhor é dar glória a Deus. Glória. Glória, aleluia. O melhor que nós temos que fazer é dizer, aleluia, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória. Jesus opera maravilha. Jesus transforma. Jesus muda. Jesus abre porta. Olha só. Tudo de bom Jesus tem para nos dar. Glória a Deus. E nós somos um povo que merecedor. Por que somos um povo merecedor? Porque Ele entregou a tua vida ali na cruz do Calvário para nos dar o direito de ter a vida eterna. Amém, Jesus. Olha só, Glória a o Deus. que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Ali. Aleluia. Ele deu a tua vida ali, ó. Glória a Deus. E quem tem coragem de dar a vida para o filho aqui? Hã? É. Aleluia, Quem? Jesus. Glória a Deus. Ah, o filho já está precisando do coração lá. A mamãe está precisando do coração lá. Você sabe se vai tirar aquele coração ali, vai colocar lá nela e ela vai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ah, é só nós pedirmos a Deus, aleluia, Deus nos dá o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. É só glorificar. Quanto mais, aleluia, meu Deus, nós glorificamos a Deus, mais o Senhor trabalha na nossa vida. O batismo santo, o batismo com o Espírito Santo, ele vem através das glórias. Glória a Deus. É porque você, aleluia, você está acendendo a fogueira, aleluia, quando você começa, aleluia, a glorificar a Deus, você está acendendo a fogueira. Aleluia. E Deus agora ele estende as mãos. Glória a Deus. Ele nos dá aqui, nos consagra, que vai nos batiza. O Espírito Santo aqui. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito E porém dentro de vós, o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, nos meus caminhos. Porque aquele trajeto que você fazia antes de aceitar a Cristo, depois que você fez o encontro com Cristo, aquilo ali você vai deixar tudo por trás. Porque você agora vai trilhar um caminho novo. Glória a Deus. Esse caminho novo é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. E pareça, aleluia, que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Palavra de Deus. Os mandamentos. Guardeis os meus juízos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E observeis. Glória a Deus. Que Deus possa estar nos abençoando. Deus possa estar abençoando a cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, salve para o nosso Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Essa oportunidade agora para Raíra, para estar orando pelas ofertas. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Oi, tenente, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Glórias, aleluia. Pelos seus dízimos e suas ofertas, pode ofertar a casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E vamos ficar de pé para nós fazermos uma Glórias, oração, aleluia. em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa dar o plano de emprego para todas aquelas pessoas que necessitam, em nome do Senhor Jesus. E também, Senhor, o Senhor possa abençoar cada um de nossos irmãos, para que eles possam abençoar a tua obra. E que também, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, não só financeiramente, mas espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era um anjo do Senhor. Olhei
misericórdia já vai receber. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo puro. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo puro. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo puro. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo puro. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar a oportunidade agora, né, para o nosso pastor Márcio Júlio, para ele estar trazendo uma mensagem, uma palavra abençoada para nós nessa noite. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Eu confesso, irmão, que foi tanta palavra que foi falada aqui, né? Tanta palavra boa que foi falada aqui, que a gente fica até assim, em dúvida de que a gente vai falar agora. A Cida, né, trouxe um testemunho aqui falando da dificuldade, da luta, né? Da luta para a gente seguir Jesus. E é isso mesmo, irmão. Jesus, ele falou que o caminho é difícil, o caminho é estreito e apertado é o caminho, a porta é estreita e apertada é o caminho, e são poucos que acham esse caminho estreito, são poucos que conseguem permanecer nele. Mas esse caminho difícil, esse caminho da dificuldade, ele nos leva para a glória eterna, para a vida eterna. Quem quer ter a vida eterna? Então, glória a Deus. Pois é, irmãos. Então nós devemos nos esforçar nesse caminho. E o jeito é assim mesmo, igual nós estamos aqui. É reunidos, adorando a Deus, ouvindo a palavra, ouvindo testemunhos, né? E é assim que Deus vai fazendo uma obra nas nossas vidas. Igual a irmã Adoro estava falando, que Deus vai tirar o coração de pedra. A Bíblia diz que vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, um coração aquebrantado, um coração voltado para as coisas de Deus. E é assim, irmãos, é nós reunidos assim, ouvindo a palavra, lendo a palavra em casa, orando, clamando o Senhor, que Ele arranca toda aquela mágoa, toda aquela sujeira, todo aquele entulho que nós vamos carregando nos anos das nossas vidas, né? A gente vai carregando muita bagagem, muito fardo pesado, e Ele tira isso tudo de nós por meio dessa palavra. O único jeito de Deus salvar o homem é por meio dessa palavra. Quem não se esforça para ouvir a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, não vai ter salvação, irmão. Porque Deus, ele escolheu assim, por meio dessa palavra, ele salvar a vida do homem. Você pode ver que todas as pessoas que estão firmes na presença de Deus, todo homem, toda mulher, até adolescente, criança que está firme na presença de Deus, é por meio dessa palavra. Por meio de ouvir. A fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Mas hoje eu quero trazer uma palavra aqui para nós também nessa noite, que está em Apocalipse. Glória a Deus, Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, versículo 20. Versículo 20. Capítulo 20, versículo 11 em diante. Quem tem medo do livro de Apocalipse? Muitas pessoas falam que tem medo, né? De Apocalipse, né? Mas isso aqui não é para nós ter medo. Isso aqui é para nós ter consciência. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 20, versículo 11 em diante. Aqui fala do julgamento final. Vai ter um julgamento final. Vai ter um julgamento final que nós vamos ter que apresentar nossas obras diante de Deus. Esse julgamento, irmão, que vai ter agora, vai ser até os mortos, pessoas que já morreram, os nossos pais, os nossos antepassados, eles vão se ressuscitar e vão apresentar diante daquele que está sentado no trono. E vai ser aberto um livro e vai ser aberto outro livro, e cada um de nós vai receber de acordo com as nossas obras. Por isso, irmãos, que nós temos que aproveitar enquanto nós estamos vivos, para nós praticar as boas obras que o Senhor quer, que o Senhor preparou para nós.
Então nós devemos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Teve um culto aqui que eu peguei, né? Que o Senhor nos orienta a nós procurar a entender o que Ele quer que nós façamos. Deus não nos criou só para nós trabalhar, criar filho. Não, só para nós ter problema, não. Ele criou nós para nós fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós fazermos a vontade de Deus, irmão, muito sofrimento que nós temos, nós não vamos ter mais. Muito sofrimento que nós temos na nossa vida, muita decepção, é porque nós não obedecíamos a Deus. E muitos de nós nem conheciam, como eu, a maioria de nós não conhecia a palavra de Deus. Nós vivíamos na falácia dos antepassados. Nós falávamos, eu acho que é assim, a outra eu acho que é assado, a outra não, tem que ser assim. E nós ia seguindo, porque nós não tínhamos a palavra de Deus. Mas agora chegou o tempo que Deus preparou para nós, para nos despertar por meio da palavra dele. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Nós não estamos aqui à toa, não. Deus preparou esse momento para nós conhecer a palavra dele, para nós saber que ele é o único caminho, que ele é a única verdade, e que ele é a única vida verdadeira que tem aqui nessa terra. E ele é o único que pode nos levar para o Pai. Glória a Deus. Então, irmão, Deus ele prepara o momento para nós. Foi falado aqui que há tempo para todas as coisas. O tempo para nós, para Deus nos despertar é agora. Deus quer nos despertar por meio da palavra dele. Ele quer nos despertar por uma mudança de vida. Ele quer nos despertar por uma transformação de vida. E o Espírito Santo é que vai nos transformar. Mas para isso nós precisamos de escolher a palavra dele. Quem tem Bíblia em casa aí? Quem estuda a Bíblia em casa? Então, irmão, a palavra de Deus, aqui tem tudo o que Deus quer que nós temos. Aqui fala sobre filho, fala sobre criar filho, fala sobre a mulher, fala sobre o homem, fala sobre o casamento, fala sobre as pessoas de idade, como é que nós temos que tratar os nossos anciões, como é que nós temos que tratar as mulheres jovens, como é que nós temos que tratar a senhora. Aqui tem conselho para todo tipo de problema. Porque Deus sabia, Deus sabe que nós somos ser problemático, porque nós somos atrás de sentimento. Mas o meu sentimento não vale nada para Deus. Não vale a palavra dele. Eu preciso de largar meus próprios interesses e pegar o interesse de Deus. Porque se eu pegar o interesse de Deus, é uma coisa meio difícil da gente entender, irmão. Mas quando a gente vive no interesse de Deus, muito sofrimento que nós sofremos, você vai passar a não sofrer mais. Porque você vai entrar debaixo dos poderes do Altíssimo, você vai entrar debaixo da proteção de Deus, e você vai estar guardado em Deus. Deus vai passar a ser responsável por você quando você aceitar Jesus, quando você levanta as mãos para cima e aceita Jesus como seu Senhor. A Bíblia vem dizer que nunca mais você está só. Você é a responsabilidade agora de Cristo. Cristo é responsável por você. Amém, e o homem tem poder nos céus, na terra e até no mundo dos mortos. O nosso pior adversário, Satanás, quando fala o nome de luz, ele o terra. Mas nós temos a responsabilidade de andar nos caminhos, seguir os estatutos, como o irmão Adão pregou aqui, seguir os estatutos do Senhor, para nós ter proteção. Amém? Então vamos lá tratar do julgamento. E quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 20, 11. Então vi um trono branco, um trono branco. Aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiu da sua presença e não foram vistos. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. E foram aberto um livro, e também foram aberto outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme está escrito no livro. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que tinha em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito.
Então os mortos e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Então, irmãos, aqui o Senhor quer nos despertar nessa noite para algumas coisas. Aleluia. Aqui, o João que foi arrebatado no céu, que Jesus levou ele lá no céu para escrever essa revelação para nós, não é para nós ter medo de Apocalipse, do livro Apocalipse. Isso é para nós estudar ele e para nós tomar consciência que isso vai acontecer no futuro. Isso ainda não aconteceu, isso ainda vai acontecer. Vai ter um julgamento final, aonde tantas pessoas que já morreram, como as que estiver vivo, vai se apresentar diante daquele que está sentado no trono. E vai aparecer as nossas obras. Nós vamos ser julgados pelas nossas próprias obras. Por isso que eu falo que nós devemos aproveitar esses momentos que nós temos aqui. Porque isso é uma oportunidade de Deus para nossas vidas. Para nós tomar consciência que vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento e a sua obra, a minha obra, é que vai decidir para onde eu vou. Se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. E aqui também fala que os mortos se encontraram de pé diante do trono. Os mortos ressuscitaram e foi diante do julgamento. Foi lá para o julgamento. E tanto os humildes como os importantes. Deus não faz separação. Se a pessoa tem muito dinheiro, se eu sou presidente dos Estados Unidos, se eu sou mendigo, Deus não vai fazer separação disso não. Vai contar as obras. Tanto os humildes como os importantes foi se apresentar diante de Deus. Foi tudo junto. Não tem separação não. No dia do juízo final, Deus não vai fazer separação. Se eu estudei, se eu tinha faculdade, Deus não quer saber disso. Deus quer saber se nós praticamos as boas obras. Então aqui tanto os humildes como os importantes se apresentaram diante daquele que está sentado no trono. E cada um foi julgado de acordo com as suas obras. A saber que quanto mais a pessoa é influente, a pessoa tem mais dever, a pessoa tem mais condição de atrair pessoas. Agora você imagina que você vê esses cantores que é famoso, eles aceitar Jesus mesmo. Não é ficar de conversa não, aceitar Jesus mesmo. O tanto de pessoas que eles arrastam. Eles são influentes. Então eles têm uma influência grande. E isso vai contar também. Vai contar, irmão. Então o presidente dos Estados Unidos, se ele for um homem de Deus, o tanto de pessoas que ele vai convencer a aceitar Jesus. Mas também tem outra luta. Porque o Satanás ele investe pesado nessas autoridades. Porque ele quer ganhar almas, ele quer atrair almas. O tanto de cantor, irmão, o tanto de cantor que tem fãs, que fica semana inteira no aeroporto esperando o cantor chegar. Você já imaginou como é que é isso? Já imaginou? Se essa pessoa aceitar Jesus, como é que vai? Há muitos casca fora, né? Muitos não querem, vai sair fora. Mas então, irmão, quanto mais influência nós temos aqui na terra, mais nós temos dever. E Deus ele vai cobrar de cada um de nós de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa capacidade de fazer o trabalho e de acordo com as nossas obras que nós praticamos aqui na terra. E a maioria das pessoas pratica obras ruins aqui na terra. A maioria das pessoas não quer ter compromisso com Deus, não quer obedecer os mandamentos de Deus. E irmãos, a gente ter compromisso com as coisas de Deus é muito bom, só porque você tem paz. Eu falo com vocês, eu falo a verdade. Eu não tenho dinheiro, eu moro numa casa muito simples, louvado seja o nome do Senhor, mas eu tenho algo dentro de mim que é um algo de poder. Que não me deixa só, irmão. Que me consola, que me ajuda. Às vezes a gente fica triste. Já vem o Espírito Santo. Eita, agora, o Espírito Santo maravilhoso. Esse Espírito Santo, irmãos, ele é o Espírito de poder. E ele veio para a terra para morar dentro de você. Para te ajudar a você vencer os dias maus. Para te ajudar a vencer a dificuldade. Mas para isso nós temos que vir para a palavra.
Aleluia. Nós temos que aceitar essa palavra, irmão. Essa palavra, irmão, é a coisa mais abençoada que tem em toda a terra. Não tem nada mais precioso que essa palavra. Ei, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vivia com minha vida toda amarrada, irmãos. Com 34 anos de idade, eu conheci essa palavra aqui. Eu estava pele, osso e coração batendo. Mas eu conheci essa palavra e não tomei nenhum remédio. Puta assim, igual nós estamos aqui. Todo dia era culto, palavra de Deus, cantar no hino, orando. E aí? Jesus me transformou. Eu era depressivo. Andava comigo muitos demônios, legião e legião de demônios que andavam comigo. Porque eu usava droga, bebia cachaça, falava mentira, prostituía, adulterava, tudo que não presta eu estava no meio. Mas essa palavra me libertou. Hoje eu sou testemunho que essa palavra liberta, cura, transforma, batiza com o Espírito Santo e salva a alma do homem. Ainda a salvação da glória. Eu tenho a salvação, mas eu tenho que continuar nesse caminho até o fim, para mim não perder. Então, irmãos, aqui os mortos foi ressuscitado e foi aberto um livro, o livro da vida e o livro da morte. E se o seu nome não estiver no livro da vida, ele vai estar no livro da morte. Vai ser aberto 2 livros. E o Senhor vai chamar assim: Adão, que está presente, mostra suas obras. As suas obras, a obra dele vai passar diante assim do Senhor e na mente dele. Todas as obras que ele fez, vai ter lembrança de tudo vai passar assim. Quem está no inferno, irmãos, está no inferno consciente que está lá porque mereceu, porque não aproveitou a oportunidade que teve enquanto estava vivo. Não aproveitou a oportunidade. E nós seres humanos, nós erramos quando nós deixamos tudo para a última hora. Nós deixamos tudo para a última hora. Talvez o filho tenha um pai abençoado que ama ele, que faz tudo para ele. Tem uma mãe abençoada que ama, que faz tudo, não abusa, não obedece, rejeita, até agride com palavras, até agride até fisicamente. Depois que cai lá na tauba, depois que está lá no caixão, aí vai chorar. Aí é tarde. E muitas pessoas estão fazendo isso também com a bondade de Deus. Tem pessoas que vivem aqui 80 anos. Essa senhora aqui tem 86 anos. A de lá tem quanto? 84. Eu tenho 44. E Deus está nos dando a oportunidade. Cada dia que nós vivemos aqui na terra é uma oportunidade que Deus nos dá para nós se achegar a Ele. Para nós voltar para o plano original de Deus, que Deus fez o homem. O homem tinha plena comunhão com Deus. Mas o pecado de Adão afastou todo o homem de Deus. Mas Jesus já resolveu isso. Jesus já foi para a cruz. Ele pagou o preço. Ele abriu um caminho nele mesmo para nos aproximar de Deus novamente. E Jesus ainda nos chama: vem a mim todos vós que estão cansados e subcarregados, e eu aliviarei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Ele abriu a porta para a religação nossa com Deus novamente, por meio do sacrifício. Jesus, irmãos, ele sofreu muito naquela cruz. Ele foi espancado, irmãos, que nós não suportaríamos. Ele foi envergonhado, ele não disse nem sequer uma mentira, ele não teve nenhum pecado. Ele foi para aquela cruz por causa dos nossos pecados. Porque ele sabia que nós íamos estar aqui reunidos, aproveitando essa oportunidade. A única oportunidade que nós temos de salvação é por meio de ouvir essa palavra. E muitos têm rejeitado. Glória a Deus. Muitos têm rasgado a Bíblia. Nós temos tempo para tudo, irmãos. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para trabalhar, tempo para cuidar de filho. As mulheres têm tempo, as mulheres mexem com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mulheres são abençoadas, elas mexem com muitas coisas ao mesmo tempo. E cozinha, e cuida do filho, e cuida do marido, e cuida da casa, às vezes trabalha fora, faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas e o tempo para Deus? E o tempo para você tirar um tempo para você ter um relacionamento com Deus?
E o tempo que você tem para você conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, para você orar pela sua família, orar pelo seu casamento. Nós temos que apresentar a Deus, irmão. Pedir a Deus direção. Me dá direção, Senhor. Não me deixa eu enganar, não. Não deixa eu enganar. Porque o pai do engano, irmão, ele está aqui na terra para fazer nós tomar a decisão errada. Deus fez o homem para ser homem, aí o Satanás fala, coloca na cabeça do homem que o homem pode ser mulher. E está desse jeito. E o cara acredita que pode ser mulher, porque já está manipulado, está adulterado. O Satanás já adulterou a mente da pessoa e coloca a mulher para casar com outra mulher. E a mulher acha que ela pode casar com outra mulher porque a mente está adulterada. Satanás já adulterou a mente, porque Deus fez tudo perfeito. E Deus criou o homem e a mulher e disse Deus, e o homem larga seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois tornam uma só pessoa, agora já não são duas. É macho e fêmea que Deus criou. Glória a Deus. Mas tem uma teologia aí, que agora ele já está querendo fazer, que as crianças que estão na escola, a criança pode escolher que sexo quer assim. Se o menino nasceu homem, ele pode querer ser mulher. É assim que eles estão fazendo aí. Mas está arrependido e está queimado em nome de Jesus. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Glória a Deus. Aí você vê como é que o Satanás não brinca, irmão. Sabe por que o Satanás faz isso? É porque ele não sabe gerar. Ele não sabe gerar uma criatura homem. Ele não sabe gerar uma mulher, ele não sabe gerar um homem. Então ele tem que pegar aquilo que Deus gerou, enganar, manipular. Ele engana as pessoas, porque as pessoas não conhecem a palavra, não conhecem a verdade, a mentira mesmo serve. Aí ele chega com a mentira, adultera a mente das pessoas, e as pessoas acreditam que pode. E tem muita coisa dessa aí. Tem pessoas que acreditam que pode tirar a vida do outro, porque eu não gosto dele, eu vou matar ele. É assim. Mas Deus, o mandamento de Deus é não matarás. No dia do juízo final, vai ter que dar conta do sangue derramado, aquele sangue que foi derramado, a qual você não criou, a qual a pessoa não criou, a pessoa não tem poder para criar. Como é que a pessoa vai poder tirar vida? E Deus falou, não matarás, não adulterarás. Aí o homem trai a mulher trai o homem. Mas no dia do juízo final, se não tiver um arrependimento, irmão, se não tiver um arrependimento, não aceitar Jesus, não arrepender, no dia do juízo final, isso tudo vai passar. Nada vai ficar descoberto. A Bíblia diz que tudo está aberto e descoberto diante dos olhos de Deus. E nós vamos ter que prestar conta a ele. Todo homem vai passar pelo tribunal de Cristo, vai ter que apresentar, seja importante ou seja humilde, seja grande ou pequeno, vai apresentar de lá e as obras vai aparecer. E não vai ter como falar, porque a consciência do homem vai falar, eu mereço. Eu estou aqui porque eu mereço. E nesse exato momento que nós estamos aqui, irmão, tem muitas pessoas queimando no inferno. Tanto da minha família como da família de vocês estão queimando no inferno, querendo a oportunidade igual nós estamos aqui, ó, para fazer diferente, para mudar algumas coisas. Eu falo para minha esposa que se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, naquela época ali, se eu tivesse a mente que eu tinha hoje, eu tinha feito tudo diferente. Mas eu não posso voltar. Deus Santo. Passou. Mas daqui para frente eu posso fazer diferente. Daqui para frente eu posso fazer diferente, porque houve uma transformação, houve uma mudança de mente na minha mente aqui. Então daqui para frente, irmão, nós podemos fazer novas escolhas. Nós podemos tomar novas decisões. E vamos examinar, vamos consultar o Senhor. Vamos pedir a ajuda do Senhor para nós fazer a escolha de acordo com a vontade dEle, porque nós vamos apresentar diante dEle e não vai adiantar desculpa não, o Senhor não aceita desculpa não. Ele nos dá tempo para nós viver do jeito que nós quiser, nós podemos viver do jeito que nós quiser. Se eu quiser sair matando as pessoas, eu posso, mas eu sei da consequência. Não vai ficar impune. Sangue que as pessoas matam, pessoas roubam, dá prejuízo ao outro, toma terreno do outro.
Isso tudo vai passar diante do julgamento de Deus. Nada vai passar despercebido, não, irmão. O Senhor não dorme, Ele não cochila, Ele está bem aberto. Glória a Deus. Ele Aleluia. não dorme, não. Então, irmãos, aqui diz assim, ó, no 14 diz assim: então os mortos e os mundos dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. A morrer no corpo aqui, a maioria de nós vamos morrer. Né? Vamos morrer igual muitas pessoas morrem. A gente falou que perdeu um amigo lá, depois nós vamos orar pelos familiares dele. Orar pelos familiares para que Deus conforte aqueles corações, porque a morte é uma separação e causa tristeza, porque nós somos dotados de sentimento. A gente cria laços com as pessoas e as pessoas vão embora, mas nós temos que entender que a morte também faz parte do plano de Deus. Tudo que nasce morre. Então nós temos que preparar a nossa mente. Então, nós todos que estamos aqui, eu acredito que a maioria de nós que estamos adultos, que nós vamos morrer antes da volta de Cristo. Nós vamos passar pela primeira morte. Mas essa primeira morte não nos causa tão mal se nós estivermos com a nossa vida alinhada em Cristo. Glória a Deus. Aí morrer é lucro. Viver em Cristo e morrer é lucro. Se nós temos que ficar na rocha. Mas agora, o 15 fala assim: quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Por isso que aqui no começo fala que foi aberto um livro e foi aberto outro livro. O livro da vida e o livro da morte. Se o nosso nome não estiver no livro da vida, certamente ele está no livro da morte. E aí, quem tiver com o seu nome no livro da morte vai ser lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, aonde vai ter choro e ranger de dente, de desespero, irmão. O inferno não foi criado para nós. Criado para nós é a casa do Pai. Glória a Deus. Mas só que só os filhos, é só os filhos que herdam a casa do Pai. Herança é só para os filhos. Herança não é para amigo, não. Herança não é para vizinho, não. Herança é para filho. E só tem um jeito de nós se tornar filho de Deus. E nós todos, todo ser humano, nós não somos filhos de Deus, irmão. Não é todo mundo que é filho de Deus. Tudo que tem criado aqui nessa terra, no céu e debaixo da terra, no mar, no fundo do mar, é criatura de Deus. Só tem um ser que pode se tornar filho de Deus, que é o ser humano. Mas só tem um jeito, por meio de aceitar Cristo Jesus como seu Senhor. Ele nos dá o direito de nós se tornar filho de Deus. Aí nós vamos herdar. Nós vamos herdar os dons de Deus enquanto nós estamos vivos. Nós éramos fruto do Espírito Santo. Nós é a armadura do Espírito Santo. Nós começamos a ganhar presente do nosso Pai. Anjo para nos proteger. Aí a linda menina dele levantou aí e saiu para lá. Ele viu o barulho de carro e já foi caminhando para lá. Por que ele foi? Ela aqui é minha filha, eu tenho responsabilidade com ela, eu tenho que cuidar dela. Deus me deu ela para me cuidar dela, não é assim? Isso não é o dever dos pais? Não é cuidar dos filhos? Se você se tornar filho de Deus, meu filho, os olhos do Senhor ficam te contemplando 24 horas aqui na terra. E não passa nada despercebido. É anjo a seu respeito. Se Deus liberou a palavra, o inimigo tem que cair por terra. Ele tem que juntar as bagagens dele, ó, cascar fora. Eu tenho um filho em casa, eu dou remédio, ele tem esqueça a mão meu. É verdade, tá vendo? Isso é o dever do pai. O dever do pai é. Não é tudo, né? Mas mesmo assim. ele não leva eu, tenho que ir à noite, qualquer dia. Eu esqueço mesmo. É verdade. É verdade. Mas não pode esquecer o seu também, não. Senão só vai embora dentro da hora, né? Mas então, irmãos, nós recebemos uma tarefa aqui nessa terra de cuidar dos nossos filhos. E Deus, como nós se tornamos filhos de Deus, Deus ele cuida de nós, mas só que Deus ele cuida de nós com muito mais cuidado. Deus tem muito mais atenção do que nós, que qualquer pai aqui na terra. Porque ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Nada passa despercebido diante do lado dele. Então nós temos que ter consciência que vai ter um julgamento, né? Então nós pode preparando a nossa vida para aquele dia nós receber essa palavra. Seja bem-vindo na casa do meu Pai bendito. Esse reino foi preparado para vós antes da fundação da terra. Mas aqueles que não se preparar, aqueles que não tomar consciência, vai ouvir essa palavra: apartai de mim, você que praticou iniquidade.
Eu não busco, conheço. E essa palavra é dura, irmão. Quem ouvir essa palavra, apartai de mim, você que praticou iniquidade. Eu não busco isso. Essa palavra é condenação. Então vai aonde vai ter choro e ranger de dentro para sempre. Não vai sair de lá, não. É choro e ranger de dentro. Então nós devemos aproveitar os dias que nós temos aqui na terra, aqui, ficar firme. Aproveitar os homens e as mulheres de Deus que tem aqui na terra, chamar para os nossos lares, para a gente conhecer a palavra. A gente que está começando a fé, as pessoas que estão começando a fé agora, que estão querendo começar na fé, busca ajuda, porque Deus tem homens e mulheres para fazer a obra, para pregar a palavra, para ensinar, né? Então, a gente temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Amém? Vamos, irmão Tininho, faz favor, faz uma oração final para nós. Glória a Jesus. Né? Glória a Deus. Então, irmão, nós não podemos abrir mão de uma coisa tão abençoada, de uma oportunidade tão maravilhosa como essa para a nossa salvação, né? O Senhor, Ele não nos escolheu para a condenação, mas sim para a salvação. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos pedir a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Muito de igreja, estou aqui nesta noite, meus irmãos, reunidos, né? Uma só fé, né? Do seu propósito, né? E sair daqui todos abençoados, né? Todo nós interessados em abençoar o povo, que ficamos por ele, né? Glória a Jesus. Sabemos que nós somos pecadores, somos miseráveis por essa palavra, né? Mas Deus, Ele é poderoso por nossa vida, né? Glória a Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, é difícil, sim. A Bíblia fala, né? Que é amigo do mundo, constitui inimigo de Deus, né? Todo mundo oferece coisa da carne, né? Nada espiritual. Às vezes, não todos, né? Mas quase todos, né? Então, meus irmãos, tem que vigiar muito para ser crente, né? Levantou a mão para Jesus, Deus perdoou todos os pecados, né? É grandes coisas que Deus faz, né? É perdoar pecado, né? É perdoar pecado e salvar as almas, né? É grandes coisas Ele fez por nós. Então nós temos que ver essa palavra, que quando Ele veio ao mundo, Ele não condenou ninguém. Não condenou o pecado. Ele só não ama o pecado, Ele ama o pecador. Então nós sabemos que nós estamos naquele trabalho, falando com Jesus todos os dias, né? Para nossas fé viva, né? Não pode vacilar. Porque a Bíblia fala que o pecado, ele condena, né? Mas se nós se arrepender antes, né? Puxar nosso fogo, nós temos direito de salvação da nossa alma, né? Nós sabemos, meus irmãos, o mundo é muito grande, né? Nós temos muito problema no mundo, né? Mas o problema é do homem e da mulher, né? Não é o mundo é perfeito, né? Tem todas as maravilhas no mundo, né? Coisas bonitas, coisas boas, né? Mas o homem que Deus colocou na face da terra, ele é perverso, né? Somos nós, né? Só pensa coisas erradas, primeiramente, quando ele passa a conhecer a palavra, e depois todas as coisas fez errado, né? Mas sabemos, tem um advogado hoje para Jesus, né? Ele é advogado nosso, né? Mas o juízo final vai ser juízo. O juízo final vai ser juízo, vai julgar nossas causas, né? Então até agora ele é advogado. Não está bom assim? Não é causas, mas ele é advogado. Quando ele for ouvido o juízo, é ele que é o juízo. Ele vai julgar nossas causas, os nossos fazer, né? O nosso proceder adiante dele, né? Mas né, a Bíblia fala que quem é salvo morrer ganha, né? A Bíblia fala isso aí, né? Ninguém quer morrer, né? Mas se for salvo, melhor ganha. É ganha morrer, porque está salvo, vai para um lugar, né? Maravilhoso, não tem tristeza, não tem angústia, não tem morte mais, não tem briga, não tem contenda. Então, é grandes coisas, né? Mas enquanto tem esse mundo, nós temos luta. Mas aquele que os pés de Jesus vai vencer. Né? A Bíblia fala que a fé move montanha, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, obediência. O manual, a Bíblia ensina, né? Tudo como o procedimento do homem e da mulher, né? A Bíblia ensina, né? Não tem desculpa, aí eu não sabia, né? Mas naquele tempo não é também, né? Ali a Bíblia fala que o povo casava e dava seu casamento, comia, bebia, prostituía, não dava crédito, não é? Da palavra, né? E até que deu uma dilúvio, né? 40 dias, 40 noites de água
sobrou somente 8 pessoas, família de Noé. E agora é muito diferente, né? Hoje Jesus morreu por nós e nós não damos valor, ele morreu na cruz e correu seu sangue, nem o sente, para salvar as almas, né? E por isso não tem desculpa, meu irmão, se nós não salvar, porque não quis salvação. E é mais o mundo que é a salvação da alma, né? E só tem 2 caminhos, céu e inferno, não existe mediador, né? Não tem negócio de confessar depois, perdoar, vai lá e voltar. Não, morreu ou céu ou inferno, né? Então, conserta a vida, meu irmão. É difícil, é. O mundo oferece muitas coisas boas, mas os pratos cheios é morte, né? É condenação da nossa alma. Vamos fazer a oração final, a oração da fé. A Bíblia fala, né? Essa oração da fé para os doentes, se é pecado, seja perdoado. É só crer e verá a glória de Deus. Vamos fazer a oração da fé, fica de pé, mas quem já está de pé, porque o que está com criança não pode. Vamos orar a Deus. Senhor de Deus, meu Pai, nesta noite, Jesus, estamos aqui reunidos em nome do Senhor, meu Pai. Abençoa, Jesus, esse povo que se encontra, Pai, na Tua presença, meu Deus. Olha aí, Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, para fazer a obra do Senhor. Vai abençoando, meu Pai, onde tiver na como inveja, joga por terra, Pai, todo espírito maligno, Pai, queima esse demônio contra a Tua vida, Pai. Oh, Jesus, que esse povo está aqui, meu Pai, está interessado, Jesus, e sair daqui abençoado, Pai, selecionando os problemas da vida, Pai. Visita as famílias, Jesus, que se encontram nesta noite. Eu não sei, meu Pai, qual é o problema, Jesus, vai ao encontro desse povo, Jesus, vai no hospital, meu Pai, visitar que estão doentes no CTI, UTI, está no balão de oxigênio, Pai, uma cura, meu Pai. Oh, Jesus amado, ali se encontra um pai ou uma filha, ou um filho esperando ali uma cura, uma resposta que não tem. Vai encontrar agora, Jesus, e faz a obra na vida daquele povo, Jesus, nos hospitais, vai nas famílias, meu Pai, que precisa, Jesus, de socorro do Senhor, meu Pai. Visita, Jesus, o teu povo, e esse povo está oprimido, meu Pai, pela obra satânica, obra da feitiçaria, da bruxaria, esse macumba que fez no cemitério, macumba feita na Mata Virgem, na cachoeira. Queima esse demônio, Jesus, vai queimando, Jesus, toda enfermidade na cabeça, enfermidade nas vistas, na garganta, no estômago, no coração, na coluna, no braço, nas pernas. Queima, Jesus, esse mal que está alojado nesse corpo, meu Pai. Faz a obra, Jesus, não seja a mim, mas o Senhor pode fazer, meu Pai. Queima, 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 Jesus, queima esse demônio, Pai, das encruzilhadas, demônio, Pai, da macumba, vai queimando, Jesus, onde tiver enfermidade, saia, em nome de Jesus, que tu expulso nesta noite, Pai. Tu diz a tua palavra, que tudo que nós pedimos oração, cremos, receberemos. Por isso estamos aqui nesta noite, meu Pai, nosso oferta, nosso propósito, Jesus. Eu creio, meu Deus, nesta noite que nós estamos aqui, meu Deus, reunidos, nosso oferta, um propósito, ser abençoado. Vai tocando os lares, meu Pai, vai tocando, Jesus, coloca anjo naquela casa, meu Pai, nos 4 cantos da casa, repreendendo o demônio que está ali debaixo daquelas mesas, debaixo da coluna de fogo que está ali naquela cama, meu Pai, diabo, Satanás, e que sair de retirada, que nesse demônio da macumba, Pai, que estará, Jesus, mundo das vezes trazendo loucura para a pessoa, trazendo tristeza, angústia, meu Pai, separação do casal, olhos namorados, meu Pai, como se vive para a terra, de qualquer maneira, Jesus, não tem referência da palavra, Jesus, eu creio nesta noite, meu Deus, que nós estamos aqui reunidos, nossa fé, e um propósito, Pai, abençoa nosso mamado filho, que está nesse rebanho, meu Pai, com essa porta aberta, Jesus, que seja feliz com esse povo, Pai, que está entrando por ela, meu Deus, que saia abençoado, Pai, vai queimando o demônio, Jesus, vai queimando essa feitiçaria, Pai, queima o Satanás, meu Pai, que está alojado no corpo, na cabeça, Pai, nos ouvidos, na garganta, no coração, em nome da enfermidade, saia desse corpo, eu expulso em nome de Jesus Cristo, vai saindo retirada demônio de enfermidade, vai saindo Satanás, sai desse corpo, sai das casas, sai aonde tiver, repreende esse demônio, Jesus, pela palavra
casa, Pai, estão aqui pedindo socorro, misericórdia, ó Jesus amado, faça a tua obra, Jesus, vai queimando, Jesus amado, esse fogo, Pai, retira essa tentação, meu Pai, essa falta de felicidade, essa angústia, essa tristeza do coração, tira esse demônio da tristeza, demônio da angústia, sai do coração, sai dos filhos, das filhas, sai do marido, onde se encontra nesta noite, visita no hospital, os doentes, meu Deus, que não tem recurso, meu Pai, ó Jesus amado, Jesus querido, abençoa o teu povo nesta noite, Pai, traz a obra, traz a preta nesta noite, Pai, retira o satanás da filha, Pai, o demônio que está nas portas, que está na janela, arranca, Pai, esse demônio do quintal, que está debaixo da cama, Pai, trazendo enfermidade, queima, Jesus, vai queimando, Jesus, o mal contra o teu povo, Pai, e esse povo que clama pelo teu nome todos os dias, pedindo socorro, a misericórdia, confirma essa bênção nesta noite, a todos que estão aqui, será feliz na tua presença, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E cantar só por isso. Ora, entrada anjo, aqui nesse lugar. Ora, entrada anjo, aqui nesse lugar. Bota fogo no diabo, pisa na cabeça dele, pelo sangue de Jesus. Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado, pelo sangue de Jesus. Satanás tá derrotado. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus Cristo tem a bênção preparada pra você. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus Cristo tem a bênção preparada pra você. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Bota fogo no diabo, pisa na cabeça dele, pelo sangue de Jesus. Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado, pelo sangue de Jesus. Satanás tá derrotado. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus Cristo tem a bênção preparada pra você. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus Cristo tem a bênção preparada pra você. Amém, Jesus? É meu irmão. Ele está abençoado nessa noite, né? Toda vez que for nessa porta vai ser abençoado, né? Eu tenho certeza, tem diferença em nossas vidas, né, meu irmão? Que Deus está conosco, o maior Deus, né, para abençoar, que é o Satanás, está derrotado pelo sangue de Jesus. E assim, agradeço a oportunidade, e as palmas que louvam o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Deus que abençoe vocês. Glória a Deus, irmãos, que Deus nos leve em segurança para os nossos lares, né? Que Ele continua falando no nosso coração. E assim, o amor de Deus, as duas consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E nós dissemos amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu agradeço os irmãos que aqui se fez presente, né? Eu falo para vocês, irmãos, que vocês procuram estar participando das coisas de Deus. Glória a Deus. Que aí Jesus vai libertar, vai curar, vai transformar, batizar no Espírito Santo e salvação da alma. Amém? Glória a Deus.